A Bíblia diz, e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Acredito que a encarnação seja um grande mistério. Deus Todo-Poderoso dos últimos dias veio e revelou pessoalmente o mistério da encarnação à humanidade. Então vamos hoje comunicar sobre esta questão. O que é a encarnação exatamente? Pessoal, o presbítero Wang chegou. Bem-vindos, Por favor, irmãos. Sejam bem-vindos. Venham, sentem-se. Sentem-se aqui. E vocês venham para cá. Sentados, irmãos. Já vamos começar. É muito bom ter vocês aqui conosco. Sim, sintam-se Tem à razão, vontade. sim. Não vai, irmão. Graças ao Senhor. Agora vamos continuar a reunião. Em todos os meus anos de fé, mesmo sabendo que o Senhor Jesus é a encarnação de Deus, eu não entendia toda a verdade sobre a encarnação. Se a manifestação do Senhor na segunda vinda for igual à encarnação do Senhor Jesus como Filho do Homem para fazer sua obra, não saberemos reconhecê-lo nem receber o Senhor. Não seríamos capazes de saudar sua vinda. É mesmo. Acredito que a encarnação seja um grande mistério. Poucos realmente compreendem a verdade da encarnação. É verdade, claro. Então vamos hoje comunicar sobre esta questão. O que é a encarnação exatamente? Vamos. É, claro. Quanto à pergunta do irmão Lin, nenhum de nós está muito claro. Se o Senhor Jesus tomar a forma do Filho do Homem na segunda vinda, nenhum de nós o reconhecerá. Certo. Tem razão. Talvez até possamos nos opor e condená-lo, como os fariseus. É mesmo. Claro. Tem razão. O Senhor não voltará como Filho do Homem. Isso é impossível. O Senhor Jesus disse que viria com as nuvens, para que todos o vissem e o reconhecessem. Ele está certo. Isso está claramente profetizado na Bíblia. Não tem como negar isso. Tem razão. Foi profetizado assim. É preciso ter muita calma. Fala de vir com as nuvens. Garante mesmo que o Senhor descerá das nuvens? E se no meio da noite alguém gritar, eis o noivo? As virgens sábias ouvem o noivo, se encontram com o Senhor e vão com ele para a festa de casamento. Negam que o Senhor pode vir dessa forma? Não. Há mistério na segunda vinda do Senhor. Verdade. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Jeová. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, meus caminhos são mais altos que os vossos, e meus pensamentos mais altos que os vossos. Não conhecem essa passagem? Os pensamentos de Deus são superiores aos do homem. Ninguém compreende a sabedoria de Deus. Existe mistério em toda a obra de Deus. Se você não entende, então não diga tolices. Não cite uma passagem da Bíblia e faça uma conclusão sobre ela. Confundirá e causará resistência a Deus. Meus colaboradores, todos devemos procurar a verdade sobre essa questão. Graças a Deus. Sim. Ninguém entende a sabedoria de Deus. A segunda vinda do Senhor é um mistério. Não se pode concluir com base numa passagem das Escrituras. Devemos estudar mais essa questão. Graças a Deus. Tem razão. É isso. Vamos estudar e buscar. Essa questão é pertinente. A encarnação é mesmo um mistério incrível. Por milhares de anos, a verdade da encarnação escapou da compreensão de todos. Isso é fato. E isso é fato. É. Somente agora que Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias e revelou pessoalmente o mistério da encarnação, finalmente podemos entender a verdade disso. Vamos ler algumas passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Isso é muito bom. Página 1362. Deus Todo-Poderoso diz: o significado de encarnação é que Deus se manifesta em carne. E ele vem para trabalhar entre os homens de sua criação na imagem da carne. Assim, para Deus se encarnar, ele precisa primeiro ser carne. Carne com humanidade normal.
Isto, pelo menos, deve ser verdade. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que ele vive e trabalha na carne. Deus, em sua essência, se tornou carne, se tornou homem. O Deus encarnado é chamado de Cristo. E Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Porque ele é um homem com a essência de Deus. Ele está acima de todos os seres humanos criados, acima de qualquer homem que possa realizar a obra de Deus. E assim, entre todos aqueles que possuem uma casca humana como o dele, entre todos os que possuem a humanidade, somente ele é o próprio Deus encarnado. Todos os outros são apenas humanos criados. Ainda que todos tenham a humanidade, as criaturas humanas não são nada além de humanos, enquanto o Deus encarnado é diferente. Em sua carne, ele não apenas tem a humanidade, mas o que é mais importante, tem a divindade. Sua humanidade pode ser vista em sua aparência exterior e em sua vida diária. Mas sua divindade era difícil de perceber. Porque sua divindade somente é expressa enquanto ele tem humanidade e não é tão sobrenatural quanto as pessoas imaginam que seja. Fica extremamente difícil para as pessoas perceberem, uma vez que Deus se torna carne. Sua essência é uma combinação de humanidade e divindade. Essa combinação é chamada de próprio Deus na Terra. Nas palavras de Deus Todo-Poderoso, vemos que a encarnação é o Espírito de Deus encarnado. Ou seja, o Espírito de Deus é materializado na carne com a humanidade e o pensamento humano. Sim? Assim, ele vira uma pessoa comum, operando e falando entre os homens. Essa carne tem humanidade normal, mas também é totalmente divina. Embora por fora sua carne pareça normal, ele pode assumir a obra de Deus, expressar a voz de Deus e orientar e salvar a humanidade, pois ele tem divindade completa. A plena divindade significa que tudo que o Espírito de Deus possui, os caracteres inerentes de Deus, a essência sagrada e justa de Deus, tudo que Deus tem e é, a onipotência e a sabedoria de Deus, sua autoridade e poder, tudo isso é materializado na carne. E essa carne é Cristo. É o Deus prático que está aqui na Terra para fazer a obra e salvar a humanidade. Por fora, Cristo é filho do homem comum, mas essencialmente diferente de qualquer ser humano já criado. O homem criado tem apenas a humanidade sem o menor vestígio da essência divina. Cristo, no entanto, não tem só a humanidade. Mais importante, tem plena divindade. Ele tem a essência de Deus e pode representar Deus. Expressar todas as verdades como o próprio Deus. Expressar o caráter de Deus e tudo o que Deus tem e é. E dotar o homem como a verdade, o caminho e a vida. Nenhum homem criado é capaz de tais feitos. Cristo opera e fala, expressa o caráter de Deus e tudo o que Deus tem e é em sua carne. Não importa como, ele profere a palavra de Deus, a obra de Deus. Ele sempre faz isso dentro da humanidade normal. Ele tem carne normal. Não há nada sobrenatural nele. Isso prova que Deus entrou na carne e já virou um homem comum. Essa carne normal cumpria o fato de a palavra manifesta em carne. Ele é o Deus prático encarnado. Como Cristo é plenamente divino, ele pode representar Deus
proferir a verdade e salvar a humanidade. Como Cristo é plenamente divino, pode proferir a palavra de Deus diretamente, não apenas transmiti-la. Ele pode proferir a verdade a qualquer hora, em qualquer lugar, suprindo, regando e guiando o homem, guiando toda a humanidade. Somente por Cristo ser plenamente divino e possuir a identidade e a essência de Deus, podemos dizer que ele é a encarnação de Deus, o próprio Deus prático. Sim. Nossa, eu nunca tinha ouvido esse ponto de vista. Graças ao Senhor. Antes eu achava que quando Deus encarnado viesse, faria como o Senhor Jesus havia feito. Milagres curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando os mortos. Achei que a encarnação de Deus faria milagres, pronunciando algumas palavras. É mesmo. Agora vejo que estava enganado. Graças a A Deus. encarnação de Deus nos últimos dias, ela vem em carne comum. Por fora parece normal e prático. E de modo algum difere de outro homem. Exceto que possui a essência divina, que nenhum outro homem enxerga a olho nu. Graças a Deus. Ele pode proferir a voz de Deus, proferir as verdades, e então dar vida. Mas como a humanidade dele é comum, Graças a o homem Deus. não consegue vê-lo como o próprio Deus encarnado. Agora eu entendi tudo. Vejo as coisas com muita clareza. Graças a Deus. Tenho acreditado no Senhor por muito tempo. Para ser sincero, sempre achei que a encarnação faria milagres, que ele teria uma grande estatura e uma aparência incomum. Mas após a exposição de Deus Todo-Poderoso, tenho vergonha disso. Deus veio em carne comum e normal, e, na verdade, não há nada sobrenatural nisso. Por isso, os fariseus falaram do Senhor Jesus. Não é um nazareno? Filho de um carpinteiro? Isso porque a carne do Senhor Jesus era normal e comum. Isso. A encarnação de Deus voa em face de todos os conceitos e ilusões do homem. É realmente um mistério. Vou refletir sobre tudo e buscar de um modo correto. Graças a Deus. Graças a Deus. O maior mistério da encarnação pouco tem a ver se a carne de Deus é grande em estatura ou se é como a do homem comum. Tem a ver com a divindade plena estar oculta dentro dessa carne normal. Ninguém consegue descobrir ou então enxergar essa divindade que está oculta. Assim como quando o Senhor Jesus veio fazer sua obra, se ninguém tivesse ouvido sua voz e vivenciado a sua palavra e sua obra, ninguém teria reconhecido que o Senhor Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Portanto, a encarnação de Deus é o melhor jeito dele descer em segredo entre os homens. Quando o Senhor Jesus veio, ninguém conseguiu ver pela sua aparência exterior que ele era Cristo, o Deus encarnado. Nem ver a divindade oculta dentro da sua humanidade. Somente após o Senhor Jesus proferir a verdade e fazer a obra de redenção da humanidade, o homem descobriu que sua palavra tem autoridade e poder. Então começou a segui-lo. Somente quando o Senhor Jesus apareceu ao povo, após ter ressuscitado, o homem viu que ele é o Cristo encarnado, a manifestação de Deus. Se ele não tivesse proferido a verdade e feito sua obra, ninguém o seguiria. Se ele não tivesse testemunhado que é Cristo, a manifestação de Deus, ninguém o teria reconhecido. Porque o homem realmente acredita que se ele é Deus encarnado, sua carne deve ter qualidades sobrenaturais. Deve ser sobre-humano, com ampla e poderosa estatura, com uma presença imponente. Não deve apenas falar com autoridade e poder, mas também operar sinais e maravilhas aonde quer que vá. Deve ser assim quando Deus se tornar carne. Se ele tiver uma aparência exterior comum, igual de outro homem, e tiver uma humanidade normal, certamente não é a encarnação de Deus. Recordemos que quando o Senhor Jesus encarnou para pregar e fazer sua obra, não importa como ele proferiu a verdade e a voz de Deus, ninguém o reconheceu. Ao ouvirem alguém testemunhando o Senhor Jesus, até disseram: "Este não é o filho de José? Não é um nazareno?
por que se referiam a ele dessa forma? Porque o Senhor Jesus tinha humanidade normal na aparência exterior. Como ele era uma pessoa normal, sem uma presença forte e imponente, ninguém o aceitou. Na verdade, por ser a encarnação, ele deve ter a humanidade normal por definição. Deve mostrar que a carne que Deus veste é comum e normal também. Ele se manifesta como um humano normal. Se Deus se vestisse em carne sobre-humana e não de alguém com humanidade normal, todo o significado da encarnação seria claramente perdido. Então Cristo deve ter a humanidade normal. Só isso prova que ele é o Verbo que se fez carne. Com certeza. Ele tem toda a razão. Vamos ler outra passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Página 1365. Irmão Wang, eu leio esta passagem. Tudo bem. Deus Todo-Poderoso diz: a significância da encarnação está em que um homem comum ordinário realiza a obra do próprio Deus. Isto é, que Deus realiza sua obra através da humanidade e assim derrota Satanás. Se durante a sua primeira vinda Deus não tivesse humanidade normal antes da idade dos 29 anos, se assim que nascesse ele pudesse fazer milagres, se tão logo aprendesse a falar, pudesse falar a língua do céu, se no momento em que pusesse os pés pela primeira vez na terra, ele pudesse aprender todos os assuntos mundanos, discernir os pensamentos e intenções de cada pessoa, então ele não poderia ter sido chamado de homem normal e sua carne não poderia ser chamada de carne humana. Se este tivesse sido o caso com Cristo, então o significado e a essência da encarnação de Deus teriam sido perdidos. Que ele possuiu a humanidade normal prova que ele era Deus encarnado. O fato de que ele passou por um processo normal de crescimento humano demonstra ainda mais que ele era a carne normal. Além disso, sua obra é prova suficiente de que ele era a palavra de Deus, o Espírito de Deus tornando-se carne. Deus se torna carne por causa das necessidades da obra. Em outras palavras, esse estágio da obra precisa ser feito em carne, feito na humanidade normal. Esse é o pré-requisito para o Verbo se tornar carne, para a palavra manifesta em carne. E é a verdadeira história por trás das duas encarnações de Deus. Se desde o momento de seu nascimento o Deus encarnado começasse seriamente o seu ministério, fazendo sinais e maravilhas, então não teria essência corpórea. Portanto, sua humanidade existe por causa de sua essência corpórea. Não pode haver carne sem humanidade. E uma pessoa sem humanidade não é um ser humano. Desta forma, a humanidade da carne de Deus é uma propriedade intrínseca da encarnação de Deus. Dizer que, quando Deus se torna carne, ele é totalmente divino, mas não totalmente humano, é uma blasfêmia. Porque essa é uma situação impossível de se aceitar, que viola o princípio da encarnação. A humanidade do Deus encarnado existe para manter a obra divina normal na carne. Seu pensamento humano normal sustenta sua humanidade normal. E todas as suas atividades corporais normais. Pode-se dizer que o seu pensamento humano normal existe para sustentar toda a obra de Deus na carne. Se essa carne não possuísse uma mente humana normal, então Deus não poderia operar na carne. E o que ele precisa fazer na carne nunca poderia ser realizado. Assim, o Deus encarnado deve possuir uma mente humana normal. Deve possuir a humanidade normal, porque ele deve realizar sua obra na humanidade com uma mente normal. Esta é a essência da obra do Deus encarnado. A própria essência do Deus encarnado. Tem razão. Isso, com certeza. É a essência Claro. da obra do Deus encarnado. Sim, verdade.
Eu tenho certeza disso. As palavras de Deus Todo-Poderoso mostram claramente que o Deus encarnado deve ter a humanidade normal. Caso contrário, ele não seria a encarnação de Deus. Na aparência exterior, ele parece um homem comum e normal e não há nada sobrenatural na sua humanidade. Então, se medirmos Cristo usando nossos conceitos e nossa imaginação, nunca o reconheceremos ou aceitaremos. No máximo, só reconheceremos que ele é um profeta enviado por Deus, ou alguém que Deus utiliza. Se realmente quisermos conhecer Cristo, devemos estudar suas palavras e sua obra, para ver se o que ele profere é a própria voz de Deus. Se as palavras que ele profere são manifestações dos caracteres de Deus e de tudo que ele tem e é. E ver se suas obras e a verdade que ele profere podem salvar a humanidade. Só então podemos conhecer, aceitar e depois obedecer a Cristo. Se não buscarmos a verdade, não investigarmos a obra de Deus, mesmo se escutarmos as palavras de Cristo e enxergarmos sua obra, ainda assim não o conheceremos. Mesmo estando com Cristo de manhã até à noite, nós ainda o trataremos como um homem comum e ainda assim resistiremos e condenaremos Cristo. Na verdade, para reconhecer e aceitar Cristo, só precisamos reconhecer a voz de Deus e admitir que ele faz a obra dele. Mas para conhecer a essência divina de Cristo e assim alcançar a verdadeira obediência a Cristo e amar a Deus prático, devemos descobrir a verdade em todas as palavras e na obra de Cristo. Ver os caracteres de Deus e tudo o que ele tem é. Ver a essência sagrada, a onipotência e a sabedoria de Deus. Que Deus é amável e valorizar suas sinceras intenções. Só assim vamos obedecer realmente a Cristo e adoraremos o Deus prático no coração dele. Graças ao Senhor. Eu concordo com ele. Sim. Graças ao Senhor. Sim. Todos os crentes sabem que o caminho que o Senhor Jesus pregou, a palavra que ele proferiu, os mistérios do reino dos céus que ele revelou e as exigências que ele fez do homem eram toda a verdade, a própria voz de Deus. Sim. Isso são manifestações de caracteres da vida de Deus e tudo que ele tem e é. Seus milagres, a cura dos doentes, expulsão de demônios, a calmaria do vento e mar, a alimentação de 5.000 com 5 pães, 2 peixes e revivendo os mortos, foram manifestações da própria autoridade e do poder de Deus. Quem buscou a verdade naquela época, como Pedro, João, Mateus e Natanael, reconheceu pela palavra e a obra do Senhor Jesus que ele é o Messias prometido e assim o seguiu e recebeu sua salvação. Enquanto os judeus, fariseus, mesmo ouvindo os sermões do Senhor Jesus e o vendo realizar milagres, ainda o viam como uma pessoa comum, sem nenhum poder ou estatura, e se atreveram a resistir e descartá-lo sem o menor medo. No fim, cometeram o maior dos pecados ao crucificarem o Senhor Jesus. A lição dos fariseus pede uma profunda reflexão. Ela expõe claramente a natureza do anticristo, que odeia a Deus e a verdade, e revela a loucura e a ignorância da humanidade corrupta. No presente, o Deus Todo-Poderoso encarnado, assim como o Senhor Jesus, faz as obras de Deus dentro da humanidade normal. Deus Todo-Poderoso profere as verdades que a humanidade corrupta precisa para ser salva. E realiza a obra de julgamento, começando pela casa de Deus nos últimos dias. Ele não só julga e expõe a natureza satânica da humanidade corrupta e a verdade da corrupção, mas também revelou todos os mistérios do plano de gestão de 6.000 anos de Deus para salvar a humanidade. Elucidou o caminho pela qual a humanidade pode se libertar do pecado, alcançar a purificação e ser salva. Revelou os caracteres justos e inerentes de Deus, tudo que Deus tem e é, e o poder e a autoridade próprios de Deus. A palavra e a obra de Deus Todo-Poderoso são a manifestação plena da identidade e da essência do próprio Deus. Nesses dias, todos que seguiam Deus Todo-Poderoso ouviram a voz de Deus na palavra e obra de Deus Todo-Poderoso. Ouviram a manifestação da palavra de Deus de carne e ficaram diante do trono de Deus Todo-Poderoso, recebendo a purificação e a perfeição de Deus. Quem do mundo religioso ainda negar, resistir e condenar a Deus Todo-Poderoso
comete o mesmo erro que os fariseus, judeus, tratando Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, como uma pessoa qualquer, sem se esforçar para buscar e estudar todas as verdades que Deus Todo-Poderoso proferiu, e assim, crucificando Deus mais uma vez e enfurecendo o caráter dele. Como dá para ver, quem se apegar aos próprios conceitos e imaginação e não buscar estudar as verdades que Cristo profere, não reconhecerá a voz de Deus proferida por Cristo. Não saberá aceitar e obedecer às obras de Cristo e nunca receberá a salvação de Deus nos últimos dias. Se o homem não entender a verdade da encarnação, não saberá aceitar e obedecer às obras de Deus. Ele condenará a Cristo e resistirá a Deus e também poderá receber o castigo e as maldições de Deus. Assim, na nossa fé, para ser salvo por Deus é importante buscarmos a verdade e compreendermos o mistério da encarnação. É verdade, é isso que buscamos. Devemos procurar. É um grande mistério. Graças ao Senhor. Vocês comungaram a verdade da encarnação com muita clareza. Têm uma compreensão muito mais clara. Graças a Deus. Na aparência, Cristo é o Filho do homem comum e normal. Mas a divindade oculta no interior é mais difícil do homem descobrir. Se não possuirmos um coração que busque e não conhecermos Cristo por meio da sua palavra e obra, será mesmo muito difícil conhecermos a essência divina de Cristo. É isso mesmo. Judas, que apesar de ter passado todos os dias com o Senhor Jesus, interagindo com ele de manhã até a noite, ainda assim não reconheceu que o Senhor Jesus é Cristo. E depois o traiu, virando pecador para todo sempre. Essa é uma ótima lição. Está certo. Deus Todo-Poderoso revelou o mistério da encarnação com muita clareza. Parece que ele deve ser a manifestação do retorno do Senhor Jesus. Sim. Ele deve estar certo. Com toda certeza. Como o Senhor Jesus proferiu palavras, realizou sua obra e operou milagres dentro da humanidade normal, a maioria não o reconheceu. É mesmo. E só quem procurou, com sede pela verdade, o reconheceu como Cristo. Tem razão. Parece que não é fácil crer no Deus encarnado. É claro. Hoje nossa crença no Senhor Jesus é toda baseada na Bíblia. Certo. Não porque vimos o Senhor Jesus pessoalmente ou vivenciamos suas obras. Isso. Enquanto vocês comungavam, fiquei pensando. Se eu visse mesmo o Senhor Jesus fazendo sua obra entre os homens, eu acreditaria nele? Obedeceria a sua obra? É difícil dizer. Não me admira que quando Deus Todo-Poderoso vem fazer suas obras, o mundo religioso aparece para resistir e condená-lo. Parece fácil crer no Senhor Jesus com base na Bíblia. Mas crer e aceitar o Senhor Jesus que retornou só porque ouviu realizar sua obra não é uma tarefa simples. Verdade. Então, Está certo. parece que não temos o menor conhecimento da verdade da encarnação. Sim. Ele deve estar certo. É verdade. Graças ao Senhor. A voz de Deus Todo-Poderoso me fez entender que a encarnação é apenas o Espírito de Deus vestido na carne e tornado homem. É mesmo. Isso. Na aparência exterior, ele é um filho do homem comum e normal. Não há nada sobrenatural. Verdade. claro. Mas sua divindade se oculta por dentro. É algo que ninguém pode descobrir. É mesmo. Igual a quando o Senhor Jesus tem chegou razão, para não? fazer sua obra. Ninguém reconheceu sua essência divina. Então, não viu que ele é o Deus encarnado. Parece que somente é possível reconhecer a encarnação de Deus pela sua palavra e pela sua obra. Tem razão. Se julgarmos e condenarmos Cristo com base em conceitos e ilusões, então estamos sujeitos a tratar Cristo como um homem comum. É bem provável que resistamos e condenemos Cristo. Isso, com certeza. A verdade que compartilharam aqui hoje é muito importante para pessoas como nós, que estamos esperando pela chegada do Senhor. Mas ainda não compreendemos a encarnação. Graças a Deus. Graças a Deus.